Alô, meu nome é Rodrigo Mota, da Universidade Federal Fluminense, e esse é o canal Human Anatomy. Vamos falar hoje sobre a anatomia do pé e tornozelo, os tendões, músculos relacionados a essa região. Vamos lá. Bom, como a gente está falando aqui, a gente vai falar sobre os músculos e tendões do tornozelo. Vamos falar primeiro do dorso, depois a gente vai falar da região plantar, região medial e região lateral. Quando a gente olha para essa região dorsal aqui do pé, nós vamos distinguir dois tipos de unidade, tendinosa e muscular. Primeiro, as estruturas que vêm do compartimento anterior da perna, se continuam a partir do compartimento anterior da perna. E em seguida, as unidades musculares que são conhecidas como músculos intrínsecos do pé, ou seja, que têm origem e que têm inserção no pé. Dessa região aqui, o compartimento anterior então vai contribuir com o tendão extensor longo do hálux, né? Você vê que aqui ele está passando pelo retináculo dos extensores. Lembrar que o retináculo dos extensores tem dois componentes, esse aqui é o inferior, tem um outro superior que vai da tíbia para a fíbula. Então tem aqui extensor longo do hálux, o extensor longo dos dedos, com aqui um componente aqui, olha, para cada um dos dedos, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo e quinto dedo. E esse último aqui é chamado de fibular terceiro, tá? Ele tem esse nome de fibular terceiro porque ele vai em direção, não às falanges, não aos dedos, mas ele vai em direção à diáfise ou à base do quinto metatarso, e por ter uma ação eversora igual dos fibulares, ele tem o nome de fibular terceiro, tá? E ele, então é o terceiro aqui elemento dessa região. Também desse compartimento anterior da perna, o mais medial deles é o músculo tibial anterior. Então, dos músculos da perna, do compartimento anterior, tibial anterior, o extensor longo do hálux, o extensor longo dos dedos e o músculo fibular terceiro são as unidades extrínsecas do pé, os tendões, que passam pelo retináculo e chegam à região dorsal do pé. Vamos ver cada um deles aqui especificamente. O tendão tibial anterior, ele passa então pelo retináculo dos extensores e ele chega à face dorsal e medial do pé, onde ele tem inserção no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. A ação dele é uma ação inversora do pé, além dele ser o principal dorsiflexor do tornozelo. Seria a ação dele. Bom, o extensor longo do hálux, ele tem a sua origem na perna e a sua inserção é na falange distal, na falange distal do hálux, na base da falange distal do hálux. Essa sua inserção faz com que esse extensor longo do hálux seja o extensor que vai promover a extensão da interfalangiana do hálux. Lembrando que, obviamente, pelo seu trajeto, ele também passa pela articulação metatarso-falangiana, onde ele também exerce ação extensora. Os outros tendões extensores, os extensores longos dos dedos, esses aqui, olha, eles têm origem na perna e vai ter a sua inserção nas falanges distais dos dedos 2 a 5. Né? E com isso eles são os extensores das interfalangianas distais dos dedos. E, obviamente, por passar as outras articulações, eles também estendem as interfalangianas proximais e a metatarsofalangiana do dedo 2 ao dedo 5. E como a gente já falou, o fibular terceiro tem a sua inserção na diáfise na base do quinto, e a ação dele é uma ação dorsiflexora e eversora do pé. Muito bem, vamos separar aqui esses tendões extrínsecos, vamos falar da musculatura intrínseca do pé. Músculos intrínsecos do dorso do pé, eu vou encontrar aqui o músculo extensor curto do hálux e o músculo extensor curto dos dedos, que é um ventre comum, com tendões aqui, olha, dirigidos aos dedos 2, 3, 4 e, na maioria das vezes, o 5 também, aqui não está mostrado, mas também pode dar um tendão extensor para o quinto dedo. Normalmente dá. É interessante que esses tendões extensores curtos, eles vão se juntar aos extensores longos para formar uma aponeurose extensora para cada um desses dedos. Sempre a relação é o extensor curto estando sempre lateral em relação ao extensor longo. Então está aqui extensor longo, extensor curto do lado, na parte lateral, extensor longo, extensor curto, extensor longo, extensor curto e assim por diante. Extensor longo do hálux aqui não tem no quinto dedo. Bom, esses extensores curtos do hálux e dos dedos têm origem aqui, ó, naquela região que a gente conversou, olha, na aula de articulações e na aula de ossos também do pé. Nessa região aqui, olha, que eu chamei de seio do tarso, que é essa regiãozinha que a gente colocou a pinça lá, como eu estou fazendo agora aqui, olha, tá vendo? Na aula de articulações, na aula de osso.
né? Então a origem é do calcâneo, na tuberosidade anterior do calcâneo, por cima do ligamento bifurcado, vem para cá, e a origem também através do seio do tarso. Muito bem. Vamos lá. Então a gente falou sobre músculos e tendões da região dorsal. Lembrar algumas das interessantes aqui, olha, para a gente sempre estar lembrando, não é demais lembrar sempre. O feixe vascular nervoso da região do dorso, está aqui mostrado, olha. Dá para ver aqui no detalhe, Paulo? Olha, o nervo fibular profundo, aqui passando. A artéria dorsal do pé, antigamente conhecida como artéria pediosa. E as duas veias satélites aqui, as veias também dorsais do pé, tá? Então, a relação da artéria, só para a gente chamar atenção nisso, é a relação aqui que a gente vai encontrar entre o tendão extensor longo do hálux e o tendão extensor longo dos dedos, tá? Então, isso é muito importante quando a gente vai aferir pulso dessa região aqui, do pulso pedioso ou pulso dorsal do pé. Lembrar também que aqui esse nervo aqui, fibular profundo, vai depois aparecer aqui no espaço aqui interdigital, no primeiro espaço interdigital, onde ele vai suprir a parte sensitiva do primeiro interdígito. Aqui a gente vê a relação também do tibial anterior, é importante, olha. Com o nervo safeno, vai estar aqui próximo a ele, não está mostrando aqui nessa peça, a gente vai mostrar depois. E aqui o nervo fibular superficial, olha, que vem aqui de próximo aqui do malholo fibular e vai chegar no dorso pé com os nervos digitais aqui posicionados aqui, né? O nervo cutâneo dorsal medial e o nervo cutâneo dorsal lateral do pé, o intermédio do pé. Bom, numa vista medial aqui, eu vou encontrar outros elementos importantes que eu vou chamar a atenção na outra peça aqui do lado, vai estar um pouquinho mais fácil da gente ver, né? Aqui só para a gente ver uma outra pecinha aqui, olha, as mesmas estruturas, tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor dos dedos, né, fibular terceiro, né? Vamos voltar para a pecinha aqui, olha. O que a gente vai ter aqui? Na parte medial do pé, essa região aqui é a região que eu vou chamar de túnel do tarso, né? E essa região do túnel do tarso aqui vai ser fechada apenas por um retináculo, o retináculo dos flexores. Nessa região aqui, na face medial aqui do tornozelo, eu vou ter passagem só de elementos extrínsecos, em ordem aqui, olha, o tendão tibial posterior, com a sua inserção aqui para a tuberosade navicular, e depois ele expandindo para todos os ossos do tarso aqui, isso, mais um pouquinho aproximado, por favor, aproxima só um pouquinho mais, aí tá legal. Aqui eu tenho, atrás dele, o flexor longo dos dedos, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, pela região plantar. Em seguida eu vejo o feixe vascular nervoso, o nervo tibial e os vasos tibiais posteriores. E o elemento mais posterior de todos eles, vai estar aqui atrás, o tendão, o músculo aqui, olha, e o tendão flexor longo do hálux, tá? Vai estar aqui atrás desses elementos. Então, em ordem aqui do compartimento medial, essa região que a gente chama de goteira retromaleolar medial, a gente tem tibial posterior, flexor longo dos dedos, o feixe vascular nervoso, nervo tibial e vasos tibiais posteriores, e aqui atrás o músculo e tendão flexor longo do hálux, tá? Numa vista lateral, eu vou ter aqui o tendão fibular curto e fibular longo, né? A gente vê que o fibular longo aqui, ele é posterior em relação ao fibular curto, está aqui, fibular longo, fibular curto. O fibular curto depois ele vai se tornar superior e depois vai passar na frente aqui do fibular longo. O fibular curto vai se inserir na base, no processo estiloide do quinto metatarso. Enquanto que o fibular longo, olha, desce aqui por trás, depois ele se aprofunda aqui, olha, passando no sulco do cuboide e indo até lá, ó, o primeiro metatarso, tá? Então ele cruza o pé, como a gente já falou, da relação dele com o ligamento plantar longo, plantar curto, ele cruza para sua inserção no cuneiforme medial e primeiro metatarso, tá ok? Então a gente falou um pouquinho então sobre o dorso, os componentes, tibial anterior, extensor longo dos dedos e do hálux, fibular terceiro. Falamos na lateral, fibular longo e fibular curto, né, sua inserção. Falamos aqui na parte medial, os músculos do compartimento medial da perna. Lembrar que os elementos que a gente falou no dorso do pé, eles são continuidade do compartimento anterior da perna. Os músculos que a gente está vendo aqui na lateral do tornozelo são continuidade do compartimento fibular da perna.
ou compartimento lateral. E esses músculos aqui, que a gente está vendo aqui, olha, tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux, do compartimento posterior profundo da perna. Do compartimento posterior superficial da perna, a gente vai falar melhor na aula de perna, num próximo vídeo do canal, o tendão calcâneo está aqui, olha. O tendão calcâneo, que é a junção, né, é a inserção comum dos músculos gastrocnêmio medial lateral e do músculo sóleo na tuberosidade posterior do calcâneo. Beleza. Vamos passar então para a região plantar, onde a gente vai falar um pouquinho também sobre os elementos musculares nessa região. Aqui a gente vai botar na posição, que essa peça já foi preparada para isso, né? Já foi dissecada para mostrar as camadas. O que a gente vai mostrar aqui na região plantar? Bem simples aqui, olha. A região plantar, ela pode ser, primeiro, compartimentalizada e estratificada em camadas. Quando a gente compartimentaliza, a gente entende que eu tenho compartimentos faciais específicos aqui, olha, para a região aqui que corresponde à musculatura que vai aqui para o hálux, compartimento central e o compartimento lateral aqui, olha, que tem a sua relação com o quinto dedo. Quando eu estratifico, eu percebo que aqui eu tenho músculos estratificados em camadas diferentes, que eu posso ir rebatendo e posso vendo a camada inferior, a camada de baixo, tá? A profunda. Bom, primeiro elemento que a gente vai descrever aqui é a aponeurose plantar, tá? A aponeurose plantar, ela é uma expansão tendinosa a partir do gastrocnêmio. Então, vários estudos já mostram que o gastrocnêmio e o sóleo, no tendão calcâneo, se continuam com a tuberosidade posterior e quase como se ela fosse uma sesamoide, depois essa estrutura se continua pela aponeurose plantar. Então, a aponeurose plantar é uma expansão tendinosa, é formada por tecido conjuntivo denso modelado, então é uma expansão tendinosa que se estende do calcâneo, da tuberosidade posterior do calcâneo plantar, em direção ao antepé. Diferente do que acontece na mão, a aponeurose plantar ela não se estende em direção aos dedos, ela para, ou ela vai se adelgaçando, vai se misturando nas partes moles da região metatarsal, tá? Ela vai se misturando ao ligamento metatarsal superficial, transverso superficial. Ela possui uma banda medial bem forte, bem formada, e ela possui aqui uma banda lateral menos densa. Então, está aqui a banda medial e a banda lateral da aponeurose plantar. Essa é conhecida como camada zero, tá? Ou camada superficial da região plantar. Quando eu rebato aqui a camada zero, né? A aponeurose plantar, eu vejo a camada muscular 1 do pé, a primeira camada muscular. E, de uma forma simples, eu posso dizer o seguinte para vocês. Essa primeira camada, ela é formada sempre, ou como com as outras camadas, por 3 elementos. Um elemento do compartimento lateral, um elemento do compartimento medial, ou seja, do quinto e do hálux, e um elemento central. Tá? Então, todas as camadas eu vou ter um componente de cada uma dessas regiões. Do compartimento medial aqui, olha, a primeira camada é formada por esse músculo aqui, chamado de músculo abdutor do hálux. Tá? O músculo abdutor do hálux ele tem a sua origem no calcâneo, podendo ter uma origem aqui, olha, também no seu trajeto, na parte anterior do túnel do tarso, e a sua inserção ela é feita na falange proximal do hálux. Então esse é o músculo abdutor do hálux, tá? Ele forma aqui um compartimento importante aqui, olha, que a gente chama de túnel do tarso inferior, que a gente vai voltar a falar sobre ele quando a gente fala da parte de anatomia neurológica, do pé. Então esse aqui é o túnel do tarso inferior, aqui, olha, eu abrindo o túnel do tarso inferior e a relação que ele faz com o calcâneo aqui embaixo, olha. Então esse aqui é o túnel do tarso inferior, onde eu estou introduzindo minha pinça. Então esse aqui é o músculo abdutor do hálux. Também nessa camada 1, no compartimento central, eu tenho esse músculo aqui, olha, chamado de músculo flexor curto dos dedos, tá? O flexor curto dos dedos, ele tem a sua origem a partir da tuberosidade do calcâneo e a sua inserção na falange média dos dedos, tá? Ele também possui aqui, olha, um tendão para cada um dos dedos, tá? Aqui do quinto, do quarto, do terceiro e do segundo dedo, tá? Então esse é o músculo flexor curto dos dedos. E aqui, continuando então a primeira camada, no outro compartimento, o músculo abdutor do quinto dedo, olha, está aqui. Ele abduz o quinto dedo, tem origem do calcâneo e a sua inserção na falange proximal do quinto dedo é o músculo abdutor do quinto dedo. Então, primeira camada, os 3 componentes, abdutor do hálux, abdutor do quinto dedo, flexor curto dos dedos. Eu vou rebater essa primeira camada aqui, olha,
para a gente ver a segunda camada que tem embaixo. Bom, essa segunda camada, eu costumo falar para os alunos, e é uma maneira fácil da gente memorizar isso, é que a segunda camada é formada por tendões extrínsecos do pé e músculos associados a essa camada. Que músculos são esses? Que tendões são esses? Basicamente eu vejo dois tendões aqui. Primeiro, o tendão flexor longo do hálux, que a gente já mostrou aqui. Percebe que aqui, quando a gente mostrou aqui atrás, o flexor do hálux estava aqui atrás e o flexor dos dedos aqui na frente, ó. Tá vendo aqui, ó, puxando ele para cá, ó, vindo para cá, tá vendo? E o flexor do hálux estava aqui, olha, flexor longo do hálux, cruza e vem para cá. Esse cruzamento aqui entre os dois, que a gente está vendo aqui, olha, exatamente esse ponto aqui que a gente está vendo, o cruzamento dos dois, o dos dedos, detalhezinho aqui para mim, ó. Olha só. Percebe quando eu tiro aqui, puxo aqui, ó, o flexor longo dos dedos, tem uma banda fibrosa que prende ele aqui, ó, ao flexor do hálux que está aqui do lado, tá vendo? Essa conexão fibrosa entre os dois eu conheço como nó de Henry, tá? Nó de Henry é a conexão entre o flexor longo do hálux e o flexor longo dos dedos. Ele, dentre outras consequências, ele diminui a independência da flexão do hálux em relação à flexão dos dedos, tá? Então essa conexão chama nó de Henry. E ele é formado por um cruzamento natural. O flexor do hálux vem aqui, por trás, vem para a medial. E o outro vem na parte anterior e vai para os dedos laterais. Então esse cruzamento é marcado por essa conexão fibrosa entre os dois. Então vamos lá. Eu falei, segunda camada, tendões e músculos associados. Quais são os tendões? Flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos. E que músculos associados são esses? Basicamente eu tenho como associação esses músculos, os músculos que vão estar aqui com origem, aqui olha, no tendão flexor, tá dando para ver aqui, ó, tá, Paulo? Aqui, ó, tem origem no tendão flexor, sempre na face medial do tendão flexor, e tem a sua inserção no tendão extensor. Esses músculos aqui são chamados de músculos lumbricais, tá? Eu tenho lumbrical 1, lumbrical 2, lumbrical 3 e o lumbrical 4 aqui, tá? Então tem um lumbrical para cada tendão flexor, ele tem origem no tendão flexor longo dos dedos e ele tem a sua inserção no tendão extensor, tá? Como essa inserção ela é após a articulação metatarsofalangiana, esses tendões vão ter a função, apesar de se inserir no tendão extensor, eles vão ter a função de fletir as metatarsofalangianas, tá? E isso porque, obviamente, eles estão na região plantar e só passam a região dorsal depois da articulação metatarsofalangiana. Bom, o outro músculo associado é esse músculo aqui, olha. Vou rebater aqui para a gente ver bem aqui. Esse músculozinho aqui. Está cortado aqui, né? Não, está aqui. Aqui. Esse músculo que você está vendo aqui, olha. Vou desenhar ele aqui, ó. Está saindo do calcâneo. Profundo aqui é o flexor curto dos dedos, primeira camada, tá vendo? E está em direção ao músculo flexor, ao tendão flexor longo dos dedos. Esse músculo aqui, olha, eu dou o nome de músculo quadrado plantar. O quadrado plantar ele tem a origem no calcâneo, profundo aqui a origem do flexor curto dos dedos, e a sua inserção é no tendão flexor longo dos dedos. Qual é a função dele? Ele, como tem ligação com o tendão flexor longo dos dedos, a função dele é, obviamente, tracionar e otimizar a força do tendão flexor dos dedos. Ele não só otimiza, aumenta a força do tendão flexor dos dedos, como ele também corrige o vetor. Se você olhar, o flexor dos dedos tem esse vetor aqui, ó, e ele tem esse vetor. Então ele corrige o vetor do movimento, obviamente, correto de flexão dos dedos no plano sagital. Ok? Bom, então a gente falou da segunda camada. Só para a gente rever aqui, olha, eu vou passar de novo, né? Camada 0, opa, faltou um aqui. Camada 0, aponeurose plantar. Camada 1, um de cada compartimento, abdutor do hálux, flexor curto, abdutor do quinto dedo. A segunda camada são os tendões e músculos associados. Flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos e músculos associados, os músculos lumbricais e o músculo quadrado plantar. Ok, vamos lá. Seguindo aqui, a terceira camada que a gente vai falar é a camada que vai estar então abaixo desses tendões. Então vou rebater aqui só para a gente poder ver, não vou tirar esse músculo, né, só para a gente poder aproveitar a peça. Esse músculo aqui da terceira camada é um músculo que vai ter origem da região do tarso, basicamente ali
do navicular, dos cuneiformes intermédio medial, e ele tem a sua inserção na falange proximal do hálux. Mas essa inserção ela é feita após a sua fixação aos ossos sesamoides, tá? Então, na verdade, ela é uma inserção, a inserção dele é nos sesamoides, e os sesamoides depois vão ter uma ligação com a falange proximal. Então, ele é formado por dois ventes de inserção, né? Ele é um músculo único, depois ele se divide em duas partes. A cabeça dele, lateral, vai se inserir no sesamoide lateral, a cabeça medial no sesamoide medial e depois segue em direção à falange proximal. Então, o flexor curto do hálux está aqui. O compartimento central, eu vou rebater aqui, olha, os tendões flexores, segunda camada. Esse aqui, olha, é a nossa terceira camada. E esse músculo aqui, olha, ele vem da região do tarso, do cuboide, do cuneiforme lateral, em direção à falange proximal do hálux. Esse músculo aqui é o músculo adutor do hálux, que ele puxa o hálux fazendo uma adução. Ele tem uma cabeça transversa que está aqui e uma cabeça oblíqua que está aqui, ó, tá? Então esse é o músculo adutor do hálux, aqui cabeça transversa, cabeça oblíqua, e tem a função, ele vai se inserir aqui, olha, na base da falange proximal e tem a seção de adução do hálux. Essa cabeça oblíqua, ela tem a origem a partir do cuneiforme lateral do cuboide e a cabeça transversa da cabeça dos metatarsos e do ligamento transverso metatarsal profundo. E a inserção na falange proximal do hálux. Acabamos aqui, vamos ao compartimento lateral, olha. Rebati aqui então as estruturas superficiais. E o terceiro elemento aqui, olha, a terceira camada, o componente do compartimento lateral, é o flexor curto do dedo mínimo, que tem origem no cuboide e tem sua inserção na falange proximal do dedo mínimo. Então esse músculo aqui é chamado músculo flexor curto do dedo mínimo. Então percebe que a primeira e a terceira camada são bem parecidas, né? Eu tenho um componente sempre aqui, olha, um componente do compartimento medial, um componente do compartimento central e um componente do compartimento lateral do pé. Né? Na primeira camada eu tenho abdutor do hálux, flexor curto do hálux, abdutor do quinto dedo. Na terceira camada eu tenho flexor curto do hálux, adutor do hálux e flexor curto do mínimo, tá? E a segunda camada é aquela forma da gente memorizar, é formada por tendões extrínsecos da região plantar e músculos associados, os umbilicais e os interósseos. Bom, a gente falou bastante sobre quase tudo isso, né? Só lembrar que nessa outra pecinha aqui, olha, dá para ver melhor aqui a parte da terceira camada, a gente está vendo aqui, olha, o músculo aqui adutor, né, do hálux, né, cabeça transversa e a cabeça oblíqua. Mas lembrar que se eu rebater mais aqui, olha, e for afastar aqui a musculatura adutora do hálux, o adutor do hálux, eu tenho músculos ainda profundos aqui. Esses músculos são de músculos interósseos, tá? A gente vai falar um pouquinho neles na aula teórica, está gravada aí no nosso canal. E os músculos interósseos vão estar exatamente, não estão nem na região plantar, nem na região dorsal. Por quê? Como o nome diz, eles são interósseos, tá? Então entre os ossos, então não está nem no compartimento dorsal, nem no compartimento plantar. São interósseos. E eu tenho dois músculos, interósseos dorsais e interósseos plantares. E diferente da mão, no pé eu tenho primeiro interósseo dorsal e palmar, tem os dois, tá? Então eu vou ter interósseos dorsais e palmares em 4 espaços intermetatarsais. Ok? Bom, então com isso a gente conclui a parte da anatomia muscular e tendinosa do pé. Falamos sobre os componentes musculares tendinosos extrínsecos e intrínsecos do pé, na vista da região plantar, região dorsal, medial e lateral. E é isso. No próximo vídeo a gente vai falar também da parte de inervação, vascularização, então não deixe de assistir os outros vídeos para a gente complementar as relações anatômicas importantes para a gente entender essa parte aí, tá? Não deixe de deixar o nosso like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para receber as novidades, principalmente se você clicar no sininho ali para depois receber as notificações quando a gente lançar o vídeo novo, tá? Agradeço e compartilhe com os amigos, convidem para estar participando desse estudo de anatomia com a gente. Um abraço a todos, obrigado.